palavra de Deus nos desafia todos os dias, né? Então, quando eu recebi esse tema aí do pastor para me trazer aqui hoje, eu falei para minha esposa, amor, eu com 3 anos, aí, vamos dizer assim, da minha família, né, que eu instituí, graças ao Senhor, tantas pessoas aí com muitos mais anos de casado, né, muito mais experientes que eu. E quem sou eu para falar algo para a vida de vocês, né? Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém. E nós sabemos que nós aprendemos muito através dela. Então, me senti desafiado. Deus me levou a ver outras coisas. Tinha coisas que eu tive que pedir perdão para minha esposa antes de estar aqui, porque eu não tinha percebido detalhes. E às vezes a gente passa despercebido no nosso dia a dia, às vezes da correria, e a gente fala coisas, faz coisas que não era para fazer. E a palavra vem ali e nos ensina, não, olha só, antes de tu falar isso, se direciona a ela, peça perdão. E Deus fez. Glória a Deus por isso. Então, eu convido amados irmãos aí a abrir em 1 Timóteo 5:8. O tema da mensagem de hoje à noite é família e fé. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz o seguinte: se alguém não cuidar de seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Vamos ler de novo. Se alguém não cuidar de seus parentes, especialmente os da sua própria família, olha só, negou a fé e é pior que um descrente. Convido vocês novamente a fechar seus olhos e vamos orar mais uma vez, que seja o Espírito Santo falando em nossas vidas. Deus querido, Deus amado, obrigado, Jesus, pelo privilégio que estamos aqui, Senhor. Que o nosso coração venha estar aberto, Senhor, pronto para ouvir a Tua palavra que o Senhor tem para nossas vidas. Que nós venhamos a escutá-la e aplicá-la no nosso dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus nós queremos, ó Pai, colocar nossas vidas em prontidão a Ti, Senhor, a Te servir, a Te adorar, e que o Senhor nos edifique através da Tua palavra, Pai, que ela é viva e eficaz, e todos os dias nós temos algo muito rico, muito importante para aprender, e nos molde, Senhor, como um vaso de barro em Tuas mãos, ó Deus. Se nós queremos orar, consagrar este momento a Ti, Senhor, que seja o Teu Espírito falando, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia fala de um assunto que está muito ligado à nossa fé. E este assunto é um dos pilares da humanidade. Vocês já podem perceber qual assunto que é, né? Fé e família. Parece que são assuntos que são diferentes, parece assunto de uma pregação e de outra pregação. E sim, tem muita coisa para falar através desses assuntos, mas também tem muita coisa para falar deles juntos. Porque o que é nós sem uma família? E Deus também é uma família. Nós todos juntos como uma igreja, nós não somos uma família da fé. Então, temos irmãos, temos tios, avós. O próprio Jesus Cristo falou que a igreja, né, as pessoas que estão seguindo Ele, são a família dele. Então, a família é muito ampla, assim, vamos dizer assim. Claro que nós sabemos que a família é marido, esposa, filhos. Dali para baixo a gente sabe que é a família. Mas ampliando um pouco mais, temos a família da fé. Ampliando um pouco mais, temos a família de Deus, que nós vamos ver um pouquinho de cada uma dessas famílias. E aqui Timóteo está escrevendo, aqui Paulo está escrevendo para Timóteo, em uma das suas cartas, e ele está falando que se alguém não cuidar dos seus parentes, especialmente as da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então ele está dizendo assim: olha, Timóteo, as pessoas que negarem os seus parentes, seus primos, e especialmente os da sua própria casa, da sua própria família, negou a fé. Aqui ele está escrevendo para as viúvas. Por que ele estava escrevendo para as viúvas? Que ele, na época, as pessoas estavam deixando tudo para a igreja cuidar.
As viúvas, os filhos fugiam, iam para outro lado, e as viúvas, quem tinha que cuidar delas era a igreja. E estava acabando, sobrecarregando a igreja sobre isto. E a igreja tinha muitas coisas para fazer, tinha que implantar novas igrejas, cuidar de outras pessoas, fazer muitas coisas. E aí Paulo adverte, através dessa carta a Timóteo, e diz assim: ó Timóteo, aqueles que estão negando os seus parentes e a sua própria família é pior que um descrente. Porque querendo ou não querendo, nós como os filhos, nós temos que honrar o pai e a mãe. A palavra de Deus nos ensina isso. E como é que numa hora que ela precisa, né, no caso das viúvas precisam, como é que o filho vai dar as costas para essa viúva? Como é que vai deixar? Ó mãe, eu tenho minhas coisas para fazer, tu te vira aí, deixa que a igreja cuida de ti. Isso estava acarregando muito a igreja. E Paulo diz: ó Timóteo, cuida disso, né? Vamos disciplinar essas pessoas. Então aqui a primeira coisa que a gente vê é o cuidado. Se alguém não cuida de seus parentes, assim fala na versão NVI, na versão Almeida fala: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, aquele que não tem cuidado dos seus, é pior do que um descrente. Então ele está dizendo que a pessoa que deu a luz para a pessoa não cuidar dela é pior do que um descrente, porque vendo o palpável, a mãe dele é palpável, como é que vai ser com o Espírito de Deus, que é invisível, que é numa outra dimensão, uma dimensão fora da nossa? Como é que ela vai crer? Ele vai crer? Ou seja, é pior que um descrente se ele não consegue ajudar essa mãe que está precisando e deu as costas para ela. Então Paulo já está dizendo ali, ó, se você não cuida dos seus, você é pior que um descrente. E como está a nossa vida? Nós como os filhos, nós estamos cuidando dos nossos pais. Pais, vocês estão se sentindo cuidados pelos seus filhos? Vamos refletindo junto. Então Paulo fala desse cuidado material, de alimento, de roupa, de tudo mais. Mas nós temos também outro cuidado, que é um cuidado espiritual, que ele vai falar um pouquinho mais para trás ali, na primeira carta de Timóteo 3, se vocês quiserem acompanhar, o capítulo 3, 4 e 5. Ele está falando para os pastores, os bispos e os pastores. Ele vai falar o seguinte: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui, Paulo está direcionando para os bispos e pastores. Mas vamos aplicar na nossa vida, vamos pegar essa palavra aqui para nós. Ele está dizendo: se você, pastor, não cuida da sua igreja, da sua casa, como é que você vai querer cuidar da igreja, que é muito mais pessoas? Como? E aí vamos aplicar para nós. Se nós não cuidamos da vida, que a igreja é algo espiritual, se nós não cuidamos da parte física, que é o cuidado da nossa mãe, do nosso pai, filhos, por enquanto, tem um tópico para todos. Filhos, se nós não estamos cuidando do nosso pai, da nossa mãe, como que nós vamos conseguir estar nesse cuidado espiritual, que é algo que a gente não consegue ver? Isso é exercício da nossa fé. Nós precisamos ter ambos os cuidados, tanto o material, que é comida, vestuário, todas as necessidades básicas de uma pessoa, e também temos que ter o cuidado espiritual, que é orar junto, ler a palavra de Deus juntos, em família, como o pastor falou domingo passado, à mesa, esse momento tão importante de sentar, de conversar, de colocar os pingos nos is, ali um olhando para o outro, tão gostoso. Nós não tínhamos esse costume que começamos a ter, graças a Deus, e isso daí é um propósito muito maior. Daqui a pouco a nossa bebê está maior, e que exemplo, né? Nós tínhamos o costume de almoçar olhando a TV, né? Não olhando o rosto um do outro, eu e a Sá. E graças a Deus isso foi mudando, a palavra de Deus veio entre o nosso coração e a gente mudou essa questão. Daí agora um senta de um lado, outro do outro, e a gente está olho no olho. E é isso que Deus quer. A mesa ela é muito importante. E a mesa a gente tem o cuidado, ambos, né? O cuidado material, que é a comida, neste momento tão precioso, e o cuidado espiritual. É ali pai, é ali mãe, é ali filho, que você consegue falar: pai, eu estou passando por uma dificuldade X. É ali filho, que você consegue ter um conselho do seu pai. Escute ele. Ele já passou por muitas. Abra os seus ouvidos, abre o seu coração. Quantas vezes a gente dá cabeçada,
A gente vai até uma altura e depois vê, meu pai tinha razão. Minha mãe tinha razão. Filhos, escutem eles. Eles nunca vão querer o pior de vocês. Nunca. E é preciso, então, cuidar de ambos os lados, tanto o espiritual como o material. Pai, mãe, precisamos direcionar os nossos filhos com cuidado para eles serem bons cidadãos aqui na terra, aqui na sociedade e também no céu. A Bíblia vai falar que há um lugar muito melhor deste que nós estamos agora. E este lugar é espiritual. E se nós só cuidarmos de um lado, que seria o material, a gente vai deixar esse lado espiritual fraco. Ou seja, se pai, se mãe, você não colocar o seu filho no caminho que ele deve andar, que é a verdade, aquilo que a Bíblia diz, Jesus Cristo é o único caminho que nos leva até o Pai, é o único caminho que nos leva a essa cidade tão incrível, nós vamos ter um grave problema. Porque isso vai, querendo ou não, é responsabilidade do pai e da mãe colocar ele ali. Incentivar na igreja, incentivar a participar dos ministérios, incentivar a fazer algo, incentivar a ter a leitura bíblica, o devocional diário. Pai e mãe, se o teu filho está às vezes afastado, está um pouquinho frio na fé, dá uma empurradinha com amor. Se às vezes a gente vai no soco, querendo na briga, a gente talvez vai perder ele. Mas então vamos com amor, vamos devagarinho, que as coisas vão fluindo. Precisamos demonstrar apreço por nossos filhos, admiração. Jesus foi admirado pelo seu pai. E olha só, no dia de seu batismo, a palavra de Deus em Mateus, capítulo 13, versículo 17, vai falar: então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Imagine só, o dia do batismo, algo tão especial. Quem já participou de um dia de batismo? É lindo, né? É algo maravilhoso, é uma alegria, a gente chora de alegria, a gente se abraça, é algo tremendo. E nesse dia tremendo, veio uma voz dos céus e fala assim: este é meu filho amado, de quem eu me agrado. E no batismo, não é sozinho, não é individual. Provavelmente tinha muitas pessoas ali. E aqui, se nós pegarmos na Bíblia, Mateus escrevendo algo que ele ouviu. Então, ou seja, provavelmente outras pessoas também ouviram essa voz. E olha que magnífico é nós reconhecermos o nosso filho, elogiar ele. Ele vai ter um amor diferenciado por nós. Às vezes eu me imagino, às vezes eu tenho um pouco um jeito meio grosso, graças a Deus, Deus está me mudando, mas eu me imagino assim, falando para Sara: Sara, você é uma filha amada minha, de quem eu me agrado. Na frente dos amiguinhos dela. Pensa como que ela não vai ficar. Pai, pensa como elogiar na frente dos amigos do teu filho. Esse aqui é meu filho amado, de quem eu me agrado. Como que ele não vai se sentir? Ele não vai se sentir amado por ti. Ele não vai olhar assim, os amiguinhos, olha, o pai dele reconhece ele. Olha, o pai dele é diferente, ele fala, ele dá elogio, não só castigo. É diferente. Então, pai, mãe, nós precisamos reconhecer, falar isso para o nosso filho. Isso vai fazer toda a diferença. O cuidado emocional não é só uma informação, só falar, mas é demonstrar, expressar o amor, expressar o carinho na vida do nosso filho. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Então, se a gente não consegue ter um apreço, se a gente não consegue dar valor aos da própria casa, a gente só xinga nossos filhos, só fala a palavra de maldição talvez, a gente só deixa eles para escanteio. Como é que ele vai se sentir? Como é que ele vai te olhar, pai? Como é que ele vai te olhar, mãe? Ele vai ir para um bom caminho? E tem muitos estudos que falam que se nós não dermos atenção aos nossos filhos, outras pessoas vão vir dar atenção. E aí essas outras pessoas, a gente não sabe o que querem de nossos filhos. Tem muitos pedófilos que dão atenção para os filhos. Tem muitas pessoas aí que querem fazer o mal, traficantes, e querem dar atenção para os nossos filhos. E nós, pai, nós, mãe, nós precisamos investir tempo nos nossos filhos. Às vezes ele convida nós para jogar bola e nós estamos tão atarefados, e a gente deixa: filho, eu vou depois. E aí chega de noite, você não consegue ir.
e o nosso filho fica lá com a bola esperando. Mas aí chega uma pessoa desconhecida e fala, vamos jogar bola. Meu pai falou que queria, mas não está vindo e tal, então vamos. E essa pessoa vai saber quem que é. E vai criando uma amizade. E aí o que pode acontecer? Só Deus sabe. Então, pai, mãe, dê tempo ao seu filho. Dedique, aprecie ele. O tempo passa tão rápido. Passa tão rápido. Às vezes eu estou fazendo a Sara dormir e eu fico orando muitas vezes, né? Por causa que ela não vai entender o que eu estou falando e tal, mas eu estou ali minando ela para um lado, para o outro. E em pensamento, orando para Deus, e Deus abençoe, que me ajude a cuidar dela da melhor forma. E tem algo assim que me destrói meu coração. Ela dá uma olhadinha assim, dá uma suspirada, tira o ar do seu pulmão e dá um leve sorriso. Isso aí me destrói. Eu só de imaginar aqui já estou... É algo assim que não tem preço. E nós demonstrar um amor na frente das pessoas para os nossos filhos é algo assim que eu acredito que não vai ter preço. Se Deus me der o privilégio, eu quero fazer isso com ela. Para que ela venha e veja assim, meu pai está querendo fazer diferença. Meu pai, ele quer me levar para o bom caminho. Eu quero gastar o meu tempo mais com meu pai, ao invés de outras pessoas que não estão ensinando coisas boas. Então, vamos pegar esse exemplo de Jesus, como Deus falou, vamos nós tentar elogiar mais eles, fazer eles ser diferente, através das nossas atitudes. Trouxe uma imagem para nós refletirmos. Como é gostoso nós pegarmos uma tarde, um feriado, e ir jogar uma bola, fazer um piquenique com a nossa família. E neste momento, pai, mãe, não esqueça da sua Bíblia. Leve sim a refeição, a água, o que precisa, repelente, tudo que precisa. Mas não esqueça da Bíblia. Tire esse momento de lazer para ler a palavra de Deus. Este momento, ele vai linkar, ele vai colocar assim, esses momentos de diversão, eles são para glorificar o Senhor, como nós acabamos de contar. E é algo que na cabecinha deles vai fazer tão bom, vai ser algo tão bom, porque eles estão associando algo gostoso com a palavra de Deus. Então, quando ele vai falar, filho, quando a gente fala, filho, vamos fazer um piquenique, ele já vai saber, lá vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, e vai ter a palavra de Deus. Então, pai, mãe, façam um esforço, façam a diferença, e lá na frente, as coisas vão ser diferentes. Maridos, 1 Pedro 3:7 vai falar o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, e de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu quero destacar aqui essa parte final. Nós temos que sim ser sábios, agir com sabedoria, pedir para Deus discernimento, sabedoria. Nós temos que sim tratar elas com honra. Mas olha só, se nós não fizermos isso, olha o que Pedro está escrevendo para nós. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, se a gente não estiver fazendo isso, não estamos agindo com sabedoria, não estamos agindo com honra, as nossas orações estão sendo impedidas para com Deus. Olha só como Deus protege as suas amadas. Ele está dizendo assim ao marido: se você não está tratando bem tua esposa, o que adianta tu estar aqui de joelho? O que adianta estar aqui pedindo perdão de outras coisas? E aquilo lá que tu falou para tua esposa, por que tu não vem pedir perdão disso? Estou esperando você falar perdão disso. Às vezes a gente chora, às vezes a gente se lava, e a gente não... Você lembra que acabamos brigando com a nossa esposa e não pedindo perdão para ela, para Deus. Às vezes a gente quer, nós como homens queremos ter a razão, queremos ser, mas às vezes nós não temos a razão, às vezes elas têm. Às vezes a gente tem que se humilhar e falar: perdão, amor, eu errei. E isso vai fazer toda a diferença. Não só na vida conjugal, não só para ter um bônus no final do dia, mas para que a sua oração, marido, não seja interrompida. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade de nós não tratarmos bem nosso cônjuge, a nossa mulher, a nossa amada.
é uma gravidade muito grande. E Deus tem um apreço tão grande por elas. Tanto que Ele está dizendo assim, ó, não, vou escutar a tua oração até que você não reconheça que você errou. Até que você não vá pedir perdão para ela. Então vá pedir perdão, vem aqui conversar comigo. Aí sim eu vou escutar a sua oração. Olha só que grave isso. Quando eu me deparei nesse versículo, passou um filme assim, na minha mente. E eu falei, tem muita coisa para te pedir perdão. E aí comecei. E eu falei assim, eu não consigo levar esse versículo lá para a igreja, a não ser te pedindo perdão. E aí a gente vê como nós homens, a gente erra por pouca coisa. Tá louco? Meu Deus. Que nem dizem, a palavra primeiro vem para quem está levando, para depois para a igreja, né? Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Então, primeiro é na vertical. Nós precisamos estar bem claro na horizontal com nossas esposas, para sim, a parte vertical, nós estarmos bem com Deus. Em Mateus 22, 37 vai falar. 37 a 39 vai falar. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Não adianta, né? Como nós estávamos falando, ficar chorando no pé do altar, se a gente não ama a pessoa que nos ama. Ela está fazendo a parte dela. E você, homem, você, marido, está fazendo a tua parte? Você está amando o teu próximo, que é tão próximo, né? A Bíblia diz que ela é uma carne só contigo. Você está amando ela como a ti mesmo? Ou você está se amando mais? Às vezes tem troca, inversa. Às vezes a pessoa se ama menos e se doa demais pela outra. E a Bíblia aqui está nos ensinando: ame o próximo como a ti mesmo. A gente não pode amar demais o outro, também não a de menos. Mas é uma linha plana. Isso é ferir a família de Deus. É criar um problema. Se nós não obedecermos e honrar nossas esposas e tratá-las bem, nós estamos criando um problema para com Deus. Em Efésios 5:28 vai falar: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, olha só, marido, como nós precisamos amar. E o amar não é só vir ali, mulher, te trouxe um presente e virar as costas e tal. É você ter um tempo de qualidade com ela. É você estar junto com ela, você escutar a dor dela. Às vezes ela tem algo para falar para ti e você está viajando, você está pensando em outra coisa, talvez você está pensando em resolver um problema no trabalho, e a tua mulher precisando de você, talvez precisando ouvir uma palavra. Haja com sabedoria, como nós vimos ali, que Pedro falou: haja com sabedoria, peça discernimento para Deus, para que você sempre esteja preparado quando a sua mulher vier com essa necessidade. Isso daí é ter sabedoria, é honrar ela, é amparar, é amar. Não é muito mais do que só cumprir. Você lembra que nós vimos no início ali a parte material? Isso é o cuidado emocional, é o cuidado espiritual. E você, marido, tem uma responsabilidade muito grande sobre a sua família. Você tem uma responsabilidade muito grande na fé da sua família. Como nós vimos, a estatística de domingo passado é 93%, se eu não estou enganado, que você, homem, se você está no caminho de Deus, a sua família vai te seguir. Você é o líder, marido. Você é o líder. Você tem essa responsabilidade. Deus confiou a nós a essa responsabilidade. Não é fácil, é difícil. Mas se Deus colocou isso a nós, é porque é possível. A Bíblia vai falar que Deus não coloca uma carga maior do que a gente consegue carregar. Então, se você tem o privilégio de ter uma esposa, trate ela bem, ame, faça, escute ela, leia a Bíblia dela, junto com ela, ore com ela. Aproveite esse tempo que Deus está dando. Mulheres, a Bíblia vai falar em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Mulher, primeiramente, como é que está a tua vida com o Senhor? Como é que está? Você está orando? Você está em contato com Deus? Fazendo seu devocional diário?
como é que está? E ele está falando, sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. Às vezes a gente não quer obedecer ao Senhor. Às vezes a gente só quer a bênção, mas a obediência a gente não quer. Parece que o humano, esse pecado que habita dentro de nós, nos distancia de uma forma tão grande do Senhor, que a gente acaba só mirando num lado que é a bênção. Mas a obediência fica tão distante. E mulher, como é que é? Você com Deus. Você está sob a missão do seu marido? A Bíblia vai falar a submissão, a obediência, estar junto. E como está a sua vida com Deus? São essas duas perguntas que eu coloquei aqui, mulher, para você refletir junto com Deus, para ver o que Ele quer falar com você. Em 1 Pedro 3, 1 ao 2, ele vai falar assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de você, mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então a primeira parte do versículo está falando assim, do mesmo modo. Assim como os crentes deviam submeter-se às autoridades do governo, como nós crentes precisamos submeter-se às autoridades, mulher, você também precisa submeter à autoridade que Deus instituiu, que é o marido de dentro da sua casa. E aqui, ele está falando aqui, sujeite-se cada um a seu marido. E esse sujeite-se exige uma submissão a uma autoridade oficial. Ser submissa a uma autoridade oficial ali da família. Só que essa submissão, escute bem, ela não é entendida como inferioridade. Mulher, você não é inferior ao seu marido. Você não é. Você não está nem abaixo nem acima. Você está ao lado. Quando Deus criou a mulher, lá em Gênesis, da onde que Ele tirou a mulher? Da onde que Ele formou? Da costela. E a costela está onde? No corpo humano, do homem. Ao lado. Ou seja, mulher, você não está à frente, você não está atrás, você está ao lado do seu marido. Então, quando a Bíblia fala sujeite-se, não pegue como uma ofensa isso, e pegue como uma bênção de Deus. Que você está sobre um marido que está agindo com sabedoria, esperamos assim, né, marido? Como nós vimos no ponto anterior, com sabedoria, está temente a Deus. Então você está segura, você está sujeita a alguém que está seguindo o caminho de Deus. Mas aí Pedro, ele adverte também, se caso essa pessoa não está seguindo a palavra, como ele coloca aqui, se ele não obedece à palavra, e a palavra é o Evangelho, essa palavra que está aqui na Bíblia é as Escrituras Sagradas. Se ele não está seguindo o nosso manual, se este marido não está seguindo aquilo que Deus colocou e instituiu para a família, para a sua fé, ele vai falar o seguinte: seja ganho sem palavras. Você, mulher, vai ganhar sem palavras. E a esposa crente não deve depender de argumentos para ganhar o marido, para converter ele a Cristo, mas a qualidade de vida que ela projeta. Até coloquei aqui, atos falam mais do que palavras. Mulher, o seu testemunho, a sua dedicação com Deus, a sua leitura, a sua oração, o seu joelho no chão, isso, na vertical, com Deus, tem o poder suficiente para converter o seu marido. A oração é algo que a gente não consegue entender de uma forma completa por causa do pecado que habita em nós. Mas a oração é tremenda, mulheres. A oração é magnífica. Homens também. Homens de oração, como os homens, nós temos um grupo nas sextas-feiras, que é bênção, um momento que a gente tira para orar. E mulheres, você também precisa tirar um momento para orar, diariamente. Isso daí vai fazer um diferencial extraordinário na vida do seu marido, se ele ainda não está seguindo a palavra, como Pedro nos aponta. E aqui no final ele coloca, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Sua vida deve ser marcada por uma pureza moral, que brote
para Deus. Então, mulher, você precisa reverenciar o Senhor. As suas atitudes precisam estar pautadas na palavra. Isso tudo vai fazer com que o seu marido vai vendo você, vai estudando você, vai observando você, e através das suas atitudes, do seu agir, da sua oração, o Espírito Santo de Deus vai conversando e vai amolecendo o coração do cabeção. Tenta fazer isso. A Bíblia está nos ensinando isso. E se a Bíblia fala, porque ela sabe o que é. Então, mulheres, vocês têm um poder, vocês têm um apreço pelo Senhor incrível, que Ele deixou esse manual incrível nas nossas mãos, tão fácil, é só nós pegar, abrir e ler. Em Provérbios 31, 10 ao 12 vai falar: uma esposa exemplar, feliz a quem encontra, e é muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhes falta coisa alguma. Ela só lhes faz o bem e nunca faz o mal, todos os dias de sua vida. Olha, homens, como as nossas mulheres tementes a Deus são. Elas não fazem o mal, elas fazem o bem, todos os dias de sua vida. Feliz é aquele que encontra. Então, homem, seja louvado a Deus, louve, glorifique o Senhor pela sua mulher que está vindo na igreja, ser uma pessoa de Deus, uma mulher que busca Deus, uma mulher que ora, que está ali, te ampara, é submissa a ti. Você lembra da submissão? Sujeitando. Que sujeito não é inferior, mas está ali te apoiando, te colocando para cima. Olha a bênção. Feliz é o homem que acha uma mulher dessa forma. Amém? Filhos. Em Efésios 6, de 1 ao 3 vai falar: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e que tenha vida longa. São mais que apenas mandamentos de Deus. São algo que abrilhanta nossos olhos, algo que nos incentiva. Olha só o que ele vai falar ali no final. É o primeiro mandamento com promessa. Às vezes a gente só pega ali a promessa, né? Mas a gente esquece filhos, né? Também colocando junto. A gente esquece de honrar o pai e a mãe. A gente esquece às vezes de dar um abraço, de dedicar um tempo, de chegar lá, ou às vezes quem mora mais longe, de fazer um telefonema, de mandar uma mensagem, um recado, alguma coisa, uma carta. Por que não? Né? A gente não pode perder essa questão íntima que nós temos com o nosso pai e nossa mãe. E a palavra de Deus está nos ensinando, filhos, para nós honrar eles. Eles dedicam muito tempo de sua vida para nos educar, para nos ensinar, para nos colocar no bom caminho. Agora eu com 2 meses, uma linda menina, eu não sei quanto tempo que leva para criar um filho. E olha que é 2 meses. E é um tempo, e é uma dedicação. É algo ali que o pai coloca para o filho tremendo. E às vezes, filhos, a gente não consegue ver isso. E eu, depois que tive a minha filha, eu comecei a observar minha mãe muito diferente. De uma maneira, glória a Deus por ela ter me colocado. Eu lembro que ela, quando nós éramos menor, ela fazia mingau, assim, nas comunidades. E daí estava eu e meu irmão junto com ela, daí ela estava num braço do irmão, no outro braço eu, levando os tamos de leite, né, mãe? As farinhas e tal, para fazer mingau. E olha só o esforço que ela tinha. E isso tudo são coisas que a gente vai levando para a vida. E já pensou? A gente não honrar essas pessoas que fazem tanto por nós. Então, filhos, olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe de uma forma diferente. Ele ama muito você. Ela ama muito você. Ame também eles. Honre eles. Deus está pedindo. E como ele complementa ali, é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem. Olha só. Às vezes a gente não escuta eles. E o que a palavra de Deus está falando? Para que tudo te ocorra bem. Pai, mãe, me dá um conselho, a gente faz diferente, o que acontece? Não ocorre bem. Não dá certo. Ele sabe o que está falando. Ele tem a propriedade, ele já passou por isso. Mas nós, filhos, achamos que nós temos a razão e fizemos do nosso jeito. Quantos anos mais, filho, o teu pai e a tua mãe já têm de caminhar mais do que você? Quantos anos? Faça essa pergunta. A estrada que ele já percorreu é muito maior do que a sua.
Então ele sabe o que está falando. Se ele está falando, não faça isso, filho, é porque ele te ama. Não é porque ele é desatualizado ou porque ele não sabe da linguagem de hoje em dia. Não. Ele sabe, por isso que ele está falando, não faça isso. Ou faça isso e você não quer fazer. Às vezes ele te pede um favor, vou colocar um exemplo simples aqui, lavar uma louça e você, filho, você abandona. Deixa tudo a louça, a casa, para o teu pai, para a tua mãe. É um exemplo simples, mas que faz toda a diferença. É algo que, aos poucos, se a gente fizer a nossa parte, filho, as coisas vão ser diferentes. E ele conclui que tem a vida longa sobre a terra. Olha, filho, o perigo está muito forte aí fora. As amizades são muito tenebrosas. Nós temos que ter muita atenção, filhos, com quem que nós andamos. Às vezes a gente acha que o nosso amigo é o nosso amigo, mas na verdade só quer te apunhalar. Às vezes só quer te levar para o mau caminho. Então escute, se teu pai, se a tua mãe fale algo, obedeça para que você tenha vida longa. Você lembra do início? É o primeiro mandamento com promessa. Honre teu pai e a tua mãe. Em Provérbios 4:1 vai falar: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, sejam atentos e obterão discernimento. Filhos, ouçam a instrução de seu pai, estejam atentos a que eles estão falando, e você receberá o discernimento. Se nós colocarmos aqui essa figura do pai para Deus, se nós escutarmos o que Deus está falando para nós, hein, filho? A gente vai ter o quê? Discernimento. A gente vai estar caminhando no caminho certo, que é Jesus Cristo. Então, filhos, às vezes a gente erra tanto, por pouco, porque nós temos esse privilégio de ter um pai, de ter uma mãe que está ao nosso lado, que está fazendo a diferença, está trabalhando forte para nos dar as coisas, está destinando um momento especial de devocional com nós. E às vezes nós queremos outras coisas, às vezes WhatsApp, Instagram, que não levam a lugar nenhum. Hoje aqueles rios passam, não, é o máximo 1 minuto, né? Isso daí está destruindo a mente da juventude. Isso daí incentiva a nossa mente a ter pouca atenção. Quando a gente consegue pegar um livro para ler, a gente não passa da 2ª página, porque demorou mais de 1 minuto. E o nosso cérebro está acostumado a ficar aqui, ó, toda hora. E quando a gente vai pegar um livro para ler, ou uma revista, não sei o que você gosta de ler, um gibi, você não consegue, talvez nem chegar na metade do gibi, que é curto, ou andar 5 páginas do livro, que é um pouco mais demorado que 1 minuto. Porque você, filho, está muito tempo na rede social. Isso aí está destruindo a tua mente. E você não está tendo a capacidade de se concentrar. E isso aí está destruindo os futuros. Então nós precisamos voltar. Às vezes eu lembro que quando as professoras colocavam aqueles livros de literatura lá e obrigavam nós a ler um determinado assunto, eu não gostava, pegava o resumo ali e fazia pelo. Nunca gostei de ler, sempre li meio mal, meio atravessado. E olha só, se eu tivesse aproveitado aquele tempo, talvez hoje eu não teria tanta dificuldade. Para mim ler e entender algo, preciso ler, reler de novo. Mas quando eu tive o tempo de aprender, de estudar, eu não fazia. Eu queria fazer outra coisa, jogar uma bola, né? Enfim, é tudo para nós refletirmos e para nós precisarmos escutar nosso pai e nossa mãe, porque eles têm a razão. Ter nossos filhos, a nossa herança, a dádiva que Deus nos deu para o Senhor. Alguns pontos aqui para concluir essa parte, tenho mais uma partezinha. A salvação individual, mas o projeto de Deus é familiar. Queridos, cada um é responsável pela sua salvação, mas Deus tem um projeto incrível, que é familiar. Deus instituiu a família neste planeta. Aqui, Ele criou todas as coisas, essa maravilhosidade que nós encontramos, a terra, a água, isso aí é algo incrível que Deus criou. É algo que, como que surgiu do nada, não tem como, é a criação de Deus. E através desse projeto, Deus também projetou uma família. E nós precisamos andar em santidade com ela, termos fé, termos o discernimento de estarmos junto com nosso pai, nossa mãe, nossos filhos.
Deus defende o projeto. A família, quando ela está pautada no Senhor. Família, pai, homem, cuide. A sua família está pautada em Deus. Aonde que está andando a sua família? Ela está no Senhor? Mulher, ajude o marido a conduzir a sua família no Senhor, para que os seus filhos, como nós lemos, tenham vida longa, com amor maior do que pai e mãe, né? A gente sabe que quem é muito grande, é algo tremendo mesmo. Eu precisei ter para acreditar nisso, mas é grande mesmo, é algo que a gente não consegue explicar. Então, pai e mãe, vamos conduzir nossos filhos, e filhos obedeçam aos seus pais. Vamos estar pautados no Senhor, que Ele vai nos proteger, vai proteger a nossa família. Família é muito importante, não apenas para mim não ficar só, para me sentir sozinho, mas é para Deus. Como é lindo nós estarmos na casa do Senhor com a nossa família. É algo incrível. Eu estava vindo, nem falei para a Sara, estava vindo e pensando, olha que legal, nós estamos indo em família, né, na casa do Senhor. Quantas famílias não optam por isso? Quantas famílias optam por ir para um bar, negligenciar as coisas de Deus, e daqui a pouco chega o final dos tempos, e aí? Tudo acontece num piscar de olhos, e aí? Como é que vai ficar as pessoas que nós amamos tanto? Então nós precisamos estar pautados no Senhor. E a família é um sistema de valores no qual Deus quer se revelar. Nós, como figuras de pai, de mãe, de filho, Deus também quer se revelar através das nossas vidas. Deus, Ele usa todos nós de uma forma, com as nossas características, tremenda. E nós temos muito a aprender que Deus se revela através de figuras familiares. Então a relação de pai para filho, vejamos lá o que Isaías 49:15 vai falar sobre o amor de mãe. Haverá mãe que possa esquecer de seu bebê, ainda que mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Olha o que Deus fala: eu não me esquecerei de você. Nós sabemos que o amor de mãe é algo incrível, né? E tem mães que acabam, né, deixando, abandonando, cada um com a sua situação, né, deixando os filhos. É muito raro, mas acontece. Mas filho, você que talvez se sente assim, olha o que o Senhor está falando para você: eu não me esquecerei. Então Ele está se comparando aqui com o amor de mãe, que o amor dele por você é filho de Deus. Você já é pai, você já é mãe, você já é avó, mas você ainda continua sendo filho de Deus, amém? Se você crê e confessa Jesus como seu único sujeito e salvador, você é filho de Deus. Então você é filho também. Você é filho de alguém? Você é filho. Se você se sente assim abandonado, Deus não esqueceu de você. Tenha isso no seu coração. O amor dele, está se comparando com o amor de mãe, é muito maior. João 3,16 vai falar que ele amou o mundo de tal maneira. Nós conhecemos. Ele entregou o seu filho para nos resgatar do pecado, resgatar de uma imundícia, resgatar de um lamaçal, de trevas. Ele entregou alguém justo, crucificou o seu próprio filho. Você pai, você mãe, você sabe que dor que é você ver o seu filho sofrendo. E agora pensa Deus, se compara com esse amor tremendo que Ele tem. Ele entregou o seu filho para nos resgatar. E nós somos co-herdeiros junto com Cristo. Louvado seja o nome de Deus por essa grande dádiva que Ele nos dá. A provisão de um pai. Mateus 7, 9 ao 11 vai falar: qual de vocês, seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, como nós vimos ali, nós somos pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu, Pai de vocês, Pai com P maiúsculo, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Primeiro ele se compara com o amor de mãe, agora está se comparando com um pai, que o pai faz de tudo para o seu filho, vai dar o presente que ele pediu, vai dar um jeito, se às vezes não tem dinheiro, ele vai trabalhar, vai fazer isso. Claro, temos que cuidar para não mimar, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês vão fazer um agrado para o seu filho porque você ama ele. E que pai que vai dar uma pedra, né? E Deus.
e nós somos maus, pensam que Deus vai dar para nós. Aqui o contexto está falando de oração. Então, pai, mãe, orem com sua família, tenham fé, peçam para Deus aumentar a sua fé, aumentar a fé na sua família, tanto do seu filho, de todo mundo que está ali, embaixo do seu teto. Mas também Deus fala sobre a disciplina. Em Hebreus 12, 7, 8 vai falar: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se você não é disciplinado, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Eu acredito que todos aqui passaram, ou já passam, ou enfrentam dificuldades. E você que crê e confessa Jesus Cristo, a palavra de Deus está falando que essa dificuldade que você está passando, Deus está te moldando por causa de um propósito. E você, pai, você sabe quando o teu filho merece castigo. Talvez você errou em algo e você está passando por algo. É um processo, mas não significa que Deus não te ama. Essa dificuldade vai passar, mas você precisa usar ela para aprender algo e pular e se tornar mais forte, porque o pai sabe o porquê está disciplinando o seu filho. E nós todos que confessamos Cristo Jesus com nossa boca, nós somos filhos de Deus. Então nós nos incluímos neste versículo. E se nós passamos por algo difícil, é porque Deus quer que nós aprendamos algo. Então vamos ser espertos, vamos ter discernimento, porque Deus usa a disciplina para os seus filhos. E isso é amor. Pai, mãe, filhos, às vezes vocês estão de castigo por algo que vocês fizeram, mas é por amor, porque o pai de vocês, a mãe de vocês sabem que aquilo que vocês fizeram é errado, então vocês estão recebendo a consequência que vocês merecem. Não é assim, pai e mãe? Vocês não vão colocar o seu filho de castigo por gosto. É porque algo aconteceu e vocês precisaram discipliná-lo. Da mesma forma, Deus olha para nós e olha assim: poxa, vou ter que disciplinar meu filho. Não que eu queria, mas você pisou na bola comigo. Você está no pecado. Você não está querendo me obedecer. Você está sendo desobediente. Então Deus aplica isso. Não tem aquele ditado lá que se não é pelo amor, vai pela dor? Então que a gente vá pelo amor, gente. Não vamos ficar brincando com Deus. Só porque nós temos esse, vamos dizer assim, nós temos essa dádiva de ser filho de Deus, não vamos ficar brincando com Ele. Vamos agir sério, crentes sérios. Além da família terrena, existe uma família celestial. Em Efésios 2,19 vai falar: portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então Deus tem uma família. Se nós não somos estrangeiros nem forasteiros, nós somos membros da família de Deus. Então, amém? Pertencemos à família de Deus. Efésios 3, 14 vai falar o seguinte: por essa razão, ajoelhei-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família do céu e da terra. Então Paulo está se ajoelhando diante do Pai, no qual está recebendo toda a família. Ou seja, nós pertencemos, nós somos parte da família de Deus. Nós temos, igreja, a nossa família terrena, pai, mãe, os mais velhos têm netos, então nossa família é um pouco maior, e assim vai. Então nós temos a nossa família terrena, mas também nós temos a família celestial, que é de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando nós iniciamos uma família, a minha família eu iniciei no dia do meu casamento, que foi no dia 26/9/2020. Semana aí a gente completou incríveis 3 anos de casado, glória a Deus por isso. E nesse dia, a gente quase nem conseguiu conversar, Tanta coisa que aconteceu, o neném não estava muito legal, mas tudo bem, a gente já tinha combinado de comemorar esse dia mais para frente. Por causa da questão da cólica do neném e tudo mais, então tem que cuidar, tem que restrita a alimentação nesses primeiros 3 meses. E parece que Deus olhou lá assim: já que vocês não vão comemorar, vou colocar algumas coisas acontecer aí no dia de vocês, então vocês vão se falar. E deu, dito e feito, Mas tudo bem. E os filhos vêm depois. Essa seria a ordem correta. Então, você casou, você já está instituído a família. Às vezes a gente inverte as coisas, a gente
faz o filho e depois diz, minha família. Não, está errado, é pecado. Deus, a Bíblia vai falar que sexo antes do casamento é pecado, não pode. É o contrário, casa, depois você vai fazer o filho e vai aumentar a sua família. A sua família é apenas de 2. E depois vai vindo filhos e vai aumentando. Deus Pai é o Criador, é o provedor. Jesus é o Filho, o Redentor, rico em obediência ao Pai. E o Espírito Santo, o Consolador. Aqui eu quero deixar uma nota, que provavelmente na cabeça de vocês linkaram Deus Pai como Pai, Jesus Cristo como Filho e o Espírito Santo como a mulher. Não é isso que eu quero dizer, tá, amada igreja? Eu quero dizer que as características de cada um da Trindade. O mistério da Trindade é algo incrivelmente complexo de entender, mas ao mesmo tempo, o pouco que nós entendemos deles, eles nos ensinam tantas coisas. Vejamos, o Deus Pai, o provedor, ele criou todas as coisas. O Filho, Jesus Cristo, ele cumpriu tudo aquilo que Deus Pai falou e orientou ele. E o Espírito Santo é o Consolador. Mãe, você muitas vezes vai consolar o seu filho, a sua filha é muito melhor do que nós maridos. O marido tem aquela intrepidez lá, eu falei que não era para tu ficar pulando ali, agora tu caiu, e já começa a dar um sermão no neném, ou na criança. E a mãe já não, ela vai com toda aquela delicadeza, até vai dar aquele beijinho curador lá onde que machucou. Ela não é mãe. Vocês vão lá com todo carinho, com todo amor, acolhem, dão um abraço. Então é diferente. E nós precisamos olhar para a Trindade e aplicar as características dela dentro da nossa família. A distribuição de tarefas, se nós olharmos para a família celestial, cada um vai fazer uma coisa. Cada um é responsável por algo. E nós, dentro da nossa casa, nossa família terrena, isso é fé, amada igreja. Precisamos cada um exercer a sua função. Pai, você precisa exercer a sua função. O pastor trouxe o que o homem deve fazer. Ele trouxe o que a mulher deve fazer. Filho, o que você deve fazer? Ele já colocou ali, não vou retomar. Mas você tem uma responsabilidade dentro da sua família. Todos nós temos uma responsabilidade. Jesus, ele não fez nada sem falar ao Pai antes. Getsemane, antes dele ir para a cruz, ele foi aonde? Foi para o Pai, ele foi orar para o Pai e disse: Pai, se for de sua vontade, ali, afaste de mim esse cálice. Mas qual que era a vontade do Pai? Salvar nós, criaturas. E Jesus cumpriu e foi até o final. Ele não negou nada do que o Pai falou. Então a família, ela veio antes da criação do homem. Ela já veio na família celestial. E os papéis dessa família, a Trindade, estão muito bem distribuídos. E nós precisamos, amada igreja, olhar para eles e aplicar na nossa família. Precisamos olhar para a Trindade e aplicar essas funções dentro de nossa casa. A visão que eu tenho da família, eu vou ter de Deus. Pai, mãe, como você é com seu filho? Meus filhos vão ver Deus como você, pai, é. Muitas pessoas têm dificuldades de aceitar Deus como pai, porque o pai, às vezes, é um cabeção dentro de casa. Às vezes não ama o filho da maneira que deve amar. Mas muitas vezes, Deus envia pessoas, envia alguém ali, dando uma figura paterna para que essa pessoa entenda o que é um pai. O Salmo 27, o 27:10 vai falar: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Não porque a família terrena falhou, Deus irá falhar. O Senhor jamais falhará. O Deus nunca vai falhar com você. Se Ele cumpriu algo, porque Ele vai. Se Ele falou algo, é porque Ele vai cumprir. Mas aguarde, seja um bom filho. Nessa figura paterna, eu perdi meu pai com 10 anos de idade. E não foi por isso que eu nunca vi Deus como um pai. Por mais que eu não tinha o meu pai físico ao meu lado, Deus enviou pessoas para substituir, vamos dizer assim, colocar ali com uma figura paterna. Por mais que eu sabia que eles não eram meu pai, graças a Deus eu nunca tive dificuldade de ver Deus como meu pai. E às vezes tem muitos que
não conseguem chegar diante do Pai Celestial e falar: Pai. Tem um versículo, agora não vou lembrar de cabeça, que vai falar: meus filhinhos. E Deus olha a nós como filhinhos amados dele. Então nós temos essa liberdade de chamar ele de Pai, porque ele é Pai. A Bíblia nos ensina que ele é Pai. Salmo 68:5 vai falar: Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus lá do céu, ele vai estar dizendo: eu sou o Pai de toda a humanidade. Você que não tem pai, você que não tem mãe, você que está necessitado de alguma coisa, ele está olhando para você. Ele é seu Pai. O Salmo 127, se você quiser abrir aí para acompanhar, eu já estou finalizando, vai falar o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por um alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são filhos nascidos da sua juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar inimigo no tribunal. No versículo 1 ele está falando sobre o casamento. Se não for o Senhor que vai edificar o seu casamento, marido, mulher, é inútil. É inútil lutar, é inútil batalhar. Tem que estar pautado no Senhor, seguir aquilo que o Senhor quer. O casamento precisa estar fundamentado na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. A palavra está falando que a rocha é Jesus Cristo. Então nós precisamos estar firmes e alicerçados nele. Versículo 2 está falando do trabalho. Se não for o Senhor, se nós ficarmos buscando só pela nossa força, a gente vai cansar. Mas o Senhor, Ele vai dar o sustento necessário para nós. É inútil a gente trabalhar. É inútil a sentinela guardar a guarda. É inútil. Nós precisamos estar no Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. O trabalho não pode estar à frente de Deus. Filhos, o versículo 3 vai falar, são heranças do Senhor, é uma dádiva, é um presente grandioso que Ele nos dá. E o versículo 4 vai falar sobre as flechas. E isso aí foi algo muito incrível que eu nunca tinha olhado por este lado. E os filhos são flechas aqui numa linguagem militar. E tem 3 pontos que dá para nós tirar dessas flechas, que o primeiro deles é: o guerreiro carrega as suas flechas. Ou seja, ele não terceiriza o seu trabalho. Ele vai carregar. Quando ele está indo na batalha, ele está carregando as suas flechas para atirar no inimigo. A mãe, ela carrega o filho 9 meses dentro do seu ventre. O pai carrega o seu filho no bolso, pagando isso, pagando aquilo. E ambos carregam no coração. O guerreiro não carrega as flechas para a vida toda. São cuidados pelos seus pais por um tempo. E depois o guerreiro vai fazer o que com as flechas? Vai lançar. E aqui tem um detalhe: não é para nós ficarmos criando clã com nossos filhos, mas sim para nós lançarmos para o mundo. E aí vem o terceiro ponto, que é: o guerreiro lança essas flechas não ao nada, mas num alvo certo. E nós conhecemos bem qual que é o alvo certo, né, guerreiro? Que é Jesus Cristo. As nossas flechas, os nossos filhos, devem ser lançados em direção a esse alvo, amém? O 5 ele vai falar da fidelidade, da felicidade. Não deve estar só, mas sim ter uma família, buscar ter uma família. A segunda parte, ele está falando do contexto do tribunal. Então, como é feliz ter vários deles para defender. E se os seus filhos estão defendendo você, pai, você, mãe, é porque você está dando um bom testemunho para eles. Se eles estão defendendo você no tribunal, sendo julgado injustamente, é porque eles estão vendo vocês como: esse é meu pai, essa é minha mãe. Eu vou defender eles, não importa a circunstância. E para concluir, tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que ele vai falar: não temos família perfeita, mas a nossa família é a única que temos. E precisamos amar nossa família e estar no Senhor.
família e fé andam juntos, estão ligados. E a gente precisa amar a nossa família. Pai, mãe, marido, mulher, vó, avô, tia, tio, filhos. Não existe pessoa perfeita, não existe família perfeita, mas cada um tem a sua, e ame a sua. Deus deu ela para você, cuide dela. Amém? Amém? Tem um vídeo que eu gostaria de passar. Amém, amada igreja? Então é um presente precioso que a gente ganhou, é uma família. E se nós estamos vivos hoje, é porque a gente nasceu de alguém. E nós temos uma família, todos aqui têm. Então, ame a sua. Amém? Eu convido a vocês a ficarem de pé e vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor Deus querido, Deus amado, obrigado, Pai, por este momento da presença. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ser rico em misericórdia, Senhor. Ter entregado o seu único Filho, Senhor, para nos resgatar, Senhor, de trevas, do mal. Oh Deus, nós tão perversos e pecadores, oh Deus, nós não merecemos essa grandiosa graça e o Senhor nos amou, através de Jesus Cristo somos cordeiros, somos pertencentes à sua família, Deus. Nós não somos dignos disso, mas o Senhor é algo que nos ama tanto, algo que fez tanto por nós e nós precisamos cada vez mais, como filhos amados seus, nos prostrar e obedecer à Tua palavra, à Tua conduta, aquilo que o Senhor deixou para nós, Deus. Em nome de Jesus, que nós como filhos venhamos a Te obedecer mais, a Te querer mais, a Te buscar mais. E que nós como filhos venhamos a Te chamar cada vez mais de Pai e estar presente, Senhor, porque o Senhor nunca nos nega nada. A gente que na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente acaba te negando. Mas que o Senhor, Pai, o Teu Espírito Santo venha nos convencer e que nós venhamos a estar pautados na Tua verdade, Senhor. Nós queremos orar e pedir a Sua proteção, Senhor, sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a nossa semana, Deus. Nós queremos consagrar e entregar tudo a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais um dia. Senhor, abençoe cada um que aqui está, cada família, Senhor, que aqui está, Senhor Deus. As famílias que não puderam vir hoje, Senhor. Família pastoral, Pai, em nome de Jesus, conduza a viagem, o descanso deles, ó Senhor. Que eles venham renovados e venham glorificar novamente o Seu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Como nós, Pai, que nós venhamos a estar todos os dias em Ti glorificando, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo. Amém. Amém. Tenha uma ótima semana, igreja. Amém. Dê um abraço no seu familiar em Cristo.